Certo. Então, agora que a gente relembrou os conceitos de produto vetorial, né, a gente pode falar de momento de novo. Então, momento é um produto vetorial. Percebam que momento vai ser o produto vetorial do vetor R, que é o vetor posição, né, o vetor aí aonde a força está sendo aplicada. V vetorial por o vetor F. A gente não tinha visto uma fórmula assim, ó, FD, que era a força vezes o braço, só que a gente só pode utilizar essa fórmula quando a força e o braço tiverem 90 graus de a força e o braço estiverem a 90 graus. A força estiver aplicada perpendicularmente ao braço. Lembra que braço é a distância do ponto de giro que você está considerando, onde você está calculando o momento, até a linha de ação da força. Então, se a gente fosse fazer aqui, né, o módulo do produto vetorial seria R vezes F, sendo de θ, ou seria aqui FD. Né? A gente tem que lembrar que isso daqui é o módulo. Estava escrito até errado aqui. M. Pronto. Então, o módulo é isso daqui. O vetor é em cima e o módulo é embaixo. E aí está escrito, ó, D é a distância perpendicular do ponto de referência até a linha de ação, que foi o que eu acabei de falar. Percebam que é o que a gente chama de braço, tá bom? Ok, a gente vai ter o teorema de Varignon aqui. O teorema de Varignon, ele diz que você pode aplicar, se você tem várias forças aplicadas num ponto, né? A gente ainda está falando, por exemplo, de ponto. Se a gente estiver falando de várias forças aplicadas num ponto, você pode fazer o produto vetorial de cada uma separado, ou você pode somar primeiro todas as forças e depois fazer o produto vetorial da resultante, né? Do R vezes a resultante, vetorial resultante. É isso que está escrito, né? F1 mais F2 mais blá 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 é a resultante. Ou você pode fazer o produto vetorial aí, o momento de cada um. Ok. E aqui está falando como que faz o produto vetorial. Vocês viram que o livro ele apresenta com o determinante aqui, né? IJK, XYZ, que é a direção, que é o vetor R, né? De posição aí, de onde está aplicada a força, e as componentes da força. Percebam que é R vetorial F, gente. Isso tem muito cuidado. Não é F vetorial R, é R vetorial F. Então, nesse caso aqui, da figura, né, eu tenho uma força aplicada no ponto A. E ela já está decomposta em componentes em I, J e K. E aí eu vou ter o vetor R. O que é o vetor R? É simplesmente diminuir as coordenadas do vetor A menos as coordenadas do ponto A menos as coordenadas do ponto B. Tá vendo que é isso que está escrito? Ó? XA menos XB, YA menos YB e ZA menos ZB. Esse vetor aqui ele é um vetor em metros, é distância. Então, o que a gente estava fazendo lá na disciplina passada, do plano, que a gente calculava o tamanho da corda, o tamanho da barra, através de diferença de pontos, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, tá bom? Mas antes de trabalhar no 3D, nessa aula aqui, eu quero que vocês aprendam um pouquinho do 2D, de como trabalhar com essa fórmula aqui, ó. Tá bom? A gente tem que aprender um pouquinho a trabalhar com essa fórmula. E aí, para isso, a gente vai fazer esse exemplo. Então, é a única coisa que eu quero que vocês façam, que a gente vai fazer nessa aula aqui, porque já ficou muito grande, né? É esse exemplo aqui. Esse exemplo, ele é excelente. Eu quero que vocês, quando vocês tiverem dúvida em alguma coisa, lembrem desse exemplo, que ele trabalha muito bem a teoria. Fala assim, ó, uma força vertical de 450 newtons é aplicada na extremidade de uma alavanca. Então, você está meio que girando uma alavanca. Abrindo, ou então fechando uma porta. Você pode pensar de diversas formas, né? Que está ligada a um eixo em O. Determine o momento, letra A, o momento da força de 450 newtons em relação a O. Então, primeira coisa, a gente vai fazer a letra A. Vou fazer por etapas aí, vamos fazer a letra A. A letra A perguntou o quê? O momento da força. O momento dessa força, ele vai ser... eu vou trabalhar com módulo aqui, nesse exercício. Tá bom? Eu vou trabalhar só com módulo. Então, eu vou trabalhar só com essa fórmula. A aula que vem a gente trabalha mais com essa fórmula de cima. Mas nesse exercício aqui eu vou trabalhar só com essa fórmula aqui de baixo. Então eu sei que o momento ele é R vezes F vezes o seno de θ. Que é a mesma coisa de F vezes D. Lembra que D é sempre a distância perpendicular. Então vamos lá. Quanto vale R aqui? R é 60 centímetros. Que vai ficar igual aqui a 0,60
6 metros, dividido por 100, né? Isso mesmo. Então vai ficar, a gente vai utilizar essa primeira parte aqui só. Então vai ficar 0,6 vezes. Quanto que vale a força? 450. Vezes o seno do ângulo entre R e F. Qual é seno de que ângulo aqui? Aqui, ó, eu vou trabalhar diferente do que eu tinha falado. Ao invés de ficar procurando esses... Vocês lembram lá quando eu defini o ângulo, que eu falei, esse ângulo é negativo. Ao invés de fazer isso, que às vezes é meio difícil de visualizar esses ângulos, a gente vai sempre colocar o ângulo aqui positivo. Então, qual que é o ângulo? O ângulo entre R e F é esse ângulo aqui, ó. Não é 60, tá bom? Então é 30. Isso. É isso mesmo, 30. Pronto. Então é esse ângulo aqui, 30 graus. Vai fazendo essa conta, vai dar... Por que que eu... Antes de falar que eu já coloquei 30 direto, mas por que que eu vi que era 30, né? Porque a gente forma um triângulo aqui, que é um ângulo reto, 60 aqui, 90, o que falta para dar 180 aqui é 30, né? É o complementar. Então pronto. Vou deixar desenhado. Aqui, θ. Então vai ficar 0,6 vezes 450, que vai ser... Eu só tenho aqui a resposta final, que é 135 newtons. Vezes metro. Então, 130 é meio, vai dar 0,3, 450 vezes 0,3 dá 135. Ok. Certo, a gente achou então o módulo desse meu momento. Lembra que eu falei, professor, mas isso seria negativo, seria positivo? A gente vai, ao invés de utilizar isso daí, a gente vai fazer de uma outra forma, quando a gente estiver trabalhando com o momento no plano. A gente vai fazer como? Para a gente representar a gente vai colocar o módulo e o sinal vai ficar subentendido no sentido de giro. Olha para essa alavanca aqui. A força está fazendo ela girar em que sentido? A alavanca, ela giraria em que sentido aí? No sentido horário ou anti-horário? Lembra que anti-horário para a gente é positivo. Lembra lá do nosso círculozinho IJK. Vocês lembram lá? Então, anti-horário é positivo. Se a gente tá padronizando anti-horário como positivo, essa alavanca aqui gira no sentido horário. Então, a gente vai fazer isso daqui, ó. A gente vai colocar isso daqui no sentido horário. Tá bom? E a gente viu, vamos voltar lá atrás, falando um pouquinho de produto vetorial, a gente viu isso daqui, ó. Se a gente trabalha com plano, a gente só tem 3 possibilidades de produtos vetoriais. Esses 3 aqui, ó. I vetorial I é 0, J vetorial I é menos K e I vetorial J é K. Então, os que importam mesmo são J vetorial I e I vetorial J. Então, quando a gente faz produto vetorial entre dois vetores que estão no plano, que tem componentes em I e J apenas, a resultante no momento dessas forças, vai ser sempre em K. Ou menos K ou mais K. Isso é bem interessante. Quando a gente está trabalhando aqui no plano, a gente está falando que o sentido de giro é horário ou anti-horário. Então, se a gente está falando que é horário e ele é negativo, a gente poderia até escrever o vetor. O vetor ficaria o quê? Ficaria menos 135K. Por que menos? Menos. Porque horário é positivo. Então, com isso, a gente poderia utilizar a definição para escrever o sinal do meu vetor. Certo. Professor, tem outra forma de fazer? Tem. Qual que vai ser a próxima forma de fazer? Eu vou utilizar essa fórmula, ó, FD. Para eu utilizar essa fórmula, lembra que eu tenho que fazer força vezes o braço, e os dois têm que ser perpendiculares. E eu vi que D era a distância perpendicular à linha de ação da força. Vocês lembram isso? A distância de O
a linha de ação da força. E eu vou desenhar aqui, ó. Eu vou colocar o ponto O aqui. Eu vou colocar o ponto A aqui. A linha de ação da força é essa daqui, ó, em vermelho. A força é vertical. Então, essa é a linha de ação. A linha de ação. A gente pode representar a força em qualquer ponto da linha de ação, lembra no começo da aula? Então, eu vou pegar um lugar aqui específico, o lugar que for 90 graus, que é esse daqui, ó. Esse tamanho aqui, que vai fazer um 90 graus com essa linha de ação da força, eu vou chamar de D. Tá bom? Então, o meu FD aí vai ser o quê? Vai ser F, essa distância aqui é R. Esse tamanho aqui da alavanca é R. Esse ângulo eu sei que é 60 graus. Então, D vai ser a mesma coisa que R cosseno de 60. Tá bom? Porque cosseno? Porque D é o cateto adjacente. E aí, fazendo essa conta, vai ficar o quê? Vai ficar 450 vezes 0,6 vezes cosseno de 60, que é a mesma coisa que seno de 30, né? E aí, vai dar 135. A gente pode colocar newtons metro e o sentido de giro que é positivo. Tá bom? Então, essa é a resposta da letra A. Vamos para a letra B. A letra B fala assim, ó, a força horizontal que aplicada em A gera o mesmo momento em relação a O. Então, na letra B, ele está pedindo outra coisa. Na letra B, ele está pedindo isso daqui. Ó. A gente vai, como se fosse, ignorar essa força. Não é essa força aqui mais. A situação que a gente vai ter aqui na letra A, vou até, ao invés de pegar o desenho, porque esse desenho já tem essa força, né? Ele quer uma força horizontal. Primeira coisa, a força, eu vou desenhar a barra aqui. Essa é a alavanca. Esse é o ponto O. A força ela tem que estar horizontal. Pronto, essa é a linha de ação. Qual o sentido dessa força? Vai ser para a direita ou para a esquerda? Eu quero reproduzir a mesma tendência de giro. A minha tendência de giro a gente viu que foi horário. Então a força ela tem que estar para a direita. Tá bom? Essa vai ser a força aqui da letra B. Vou chamar de FB. Então ela está para a direita. Para fazer esse exercício aqui, eu vou utilizar essa parte aqui de baixo, como eu fiz, tá bom? Então, eu vou pegar o braço dessa força. Eu vou representar essa força, ao invés de representar ali, eu vou representar ela assim, ó. A alavanca está aqui. A linha de ação está aqui. E aí eu vou representar o braço, deixar em azul, vai ser esse braço aqui, que faz 90 graus, com essa força que ela vai estar aqui. Tá bom? E aí, qual que é esse ângulo aqui? Esse ângulo ele vai ser 30 graus. Vamos mostrar lá na imagem. Ó, esse ângulo aqui, tá bom? É o que falta para dar 90, que é 30. Então, o meu momento aí dessa força vai ser o quê? Vai ser... ele quer a força horizontal para gerar o mesmo momento. Então, o momento vai ser 135, da mesma forma que na letra A. Agora eu quero a FB vezes D, que dá 135. No meu caso agora, D vai ser o quê? FB é o que eu quero, e D vai ser o quê? D é esse lado azul aqui, que vai ser R cosseno de 30. Tá bom? R cosseno de 30 é igual a 135. R vale 60, né? Lembra que R é o tamanho dessa barra aqui. E aí FB vai dar 135 dividido por isso, que vai dar 259,6 newtons. Então pronto, a gente fez a letra C. Essa é a força horizontal que geraria o mesmo momento. As questões são todas assim. Qual que seria essa força para gerar o mesmo momento? Qual seria essa força para gerar o mesmo momento?
Então vamos para a letra C. A letra C fala assim, ó, a força mínima aplicada em A que gera o mesmo momento em relação a O. Então, qual que é a força mínima? A gente sabe, ó, a alavanca tá... Vou desenhar melhor. A alavanca tá aqui. Certo, esse ângulo é 60 graus. Certo. Eu quero agora a força mínima. A nossa fórmula era essa. Era R, F, seno de θ. Para a gente minimizar a força, ó, a gente tem três variáveis que a gente poderia mexer teoricamente, né? O momento vai ser 135, a gente não pode mexer. Ok. O R a gente não pode mexer também, porque o R é o tamanho da alavanca, então vai ser 0,6. Então a gente não pode mexer no R. A força é o que a gente quer saber. Então a única coisa que ficou para a gente modificar ficou o seno aqui. Como a gente faz para maximizar o seno, para minimizar a força? A gente quer minimizar a força. Então a gente tem que maximizar o seno. Para maximizar o seno, a gente tem que pegar o maior seno possível, que é 1. O seno que vale 1 é o seno de 90. Não é isso? Então a gente teria que ter a força vezes seno de 90 aqui. Então a gente teria que ter uma força aplicada a 90 graus. Então aqui, perpendicular. E a gente viu isso. Lembra que eu falei na porta? A força que abre a porta mais simples é a força aplicada perpendicularmente à porta. Então a gente acabou de ver. Para a gente minimizar a força, a gente tem que aplicar a força de uma forma perpendicular. Então a gente sabe que seno de 90 é 1. Posso escrever isso também. Para minimizar a força, deve-se maximizar o seno de θ aí. E perceba que eu coloquei a força assim, 90 graus, a linha de ação está aqui. Eu coloquei nesse sentido porque também permanece o sentido de giro horário, né? Então aí a força, fazendo essas contas, seno de 91, vai dar 225 newtons. Não tem como aplicar uma força que gere um momento de 135 newtons nessa alavanca que seja menor que 225, tá bom? Essa é a força da letra C. Ok. E a última letra é a letra... Não, tem mais duas ainda. A letra D e a letra E. A letra D pergunta o quê? A letra D pergunta assim, ó, a que distância do eixo deve atuar uma força vertical de 1080 newtons para gerar o mesmo momento em relação a O? Então vamos desenhar o que pede a letra D. Ó, eu tenho a barra. Essa barra aqui, essa alavanca, ela tem 60 graus aqui. E aí ela tem esse tamanho aqui. Eu quero uma força de 1080 newtons vertical que gere o mesmo momento de 135 newtons metro. Horário. Bom, então a gente quer esse mesmo momento. Mas agora a força da letra D aqui é 1080 newtons. Onde está aplicada verticalmente em relação a essa barra? Eu sei que quanto maior a força, para manter esse momento, eu tenho que estar aplicando essa força mais próxima da minha do meu ponto de giro. Então é como se fosse isso daqui, eu estou mais próximo do ponto de giro. O exercício mesmo, ele pede essa distância aqui, na barra. Mas para a gente chegar nessa distância lá, a gente vai utilizar o meu braço. Lembra que o braço é a distância perpendicular. Então primeiro eu vou achar esse braço aí, que eu vou chamar de D, né? Para depois achar o meu R da letra D. Vou chamar assim, R da letra D. Então pronto. Eu vou achar o braço. O momento, então, vai ficar a força D vezes o braço. 135 é igual a F, que é 1080, vezes D, que é que eu quero saber. E esse D ele vai dar 0,125 metros. Ok, achei o D. Eu quero esse D? Não, eu quero RD. O que relaciona D e RD nesse triângulo? É um triângulo retângulo, né? Em que RD é a hipotenusa e D é o cateto adjacente. Então, cosseno.
Cosseno de 60 vai ser D, cateto adjacente, sobre a hipotenusa. E aí, fazendo essa conta, RD vai ser 0,25 metros. Ou seja, 25 centímetros. Então, essa é a distância que eu tenho que aplicar a minha força, a 25 centímetros na alavanca, verticalmente, uma força de 1080 para gerar o mesmo momento. E a letra E. Pergunta assim, se alguma das forças obtidas nas letras B, C e D é a força original. Vamos conferir? Ó, a letra A, a gente achou a força era de 450. Perdão, a gente começou a calcular forças na letra B, C e D, né? B, C e essa é a letra D. Ok, na letra B a gente achou uma força de 259, na letra C de 225 e na letra D a força era de 1080. Alguma dessas é igual? Não, não é igual. Só que a gente gerou sistemas equivalentes. Por quê? Porque a gente gerou o mesmo momento. A gente aplicou forças de diversos formatos, em diversos ângulos, em diversos pontos, mas no final a gente gerou o mesmo momento. Esse exercício é muito interessante, tá bom? Ele define muito bem a teoria dessa matéria que a gente está vendo. E aí eu recomendo que vocês estudem bem ele, tá bom? E é isso, bons estudos!